Chileno, você publicou esta obra aqui, Mitologia Grega pelo Olhar das Crianças, em parceria com seus filhos, né? Escrevi Qual a junto com importância de ensinar a tradição ou as tradições ancestrais que modulam o mundo ocidental para as crianças? Cara, assim, essa obra, meu xodó, Mitologia Grega pelo Olhar das Crianças, eu escrevi com meus 2 filhos, Gabriel e Gustavo. Quando o Gabriel fez 10 anos, eu falei, filho, o que você quer de presente? Ele falou, pai, quero escrever um livro junto com você. O meu livro já era best-seller, o meu Deus da Filosofia. E aí a gente convidou o Gustavo para fazer os desenhos, né? Então são desenhos bem infantis mesmo, né? Ele tinha 7 anos na época, agora está com 8,5. E a gente lançou ano passado na Bienal, no 7 de setembro. Eles foram entrevistados pela TV Cultura como os autores mais jovens da Bienal. Eu falo, isso aqui é meu xodó, né? Você esteve na Bienal Internacional Bienal de São Internacional Paulo? do Livro, Eu fiz um lançamento lá. É mesmo? É, 7 de setembro do ano meu passado? livro, Que legal. Conectados. A gente estava lá. E eles eram os autores mais jovens da Bienal, que é Zeus, com raio. Por que eu acho importante? As pessoas perguntam para mim, por que você não ensina, por exemplo, meu sogro, ele acha um absurdo eu falar que sou ateu para os meus filhos, porque a criança tem que ter uma crença em Deus e tal. E eu falo assim, cara, eu não obrigo os meus filhos, eu não quero que eles pensem como eu. Eu gosto muito de uma frase da Frida Kahlo, que ela diz assim, não quero que você pense igual a mim, quero apenas que você pense. Então o meu mais velho, ele tem uma identificação comigo muito forte, ele quer ser eu, então ele quer ser faixa preta de jiu-jitsu, ele quer ser professor de filosofia, ele quer ser empresário, ele quer ser escritor, youtuber, ele quer ser tudo. Tudo que eu sou, né? Então ele começou a dizer que ele era ateu. Porque a TV, né, a TV de casa, tá tudo ligado no meu canal. Então, tem muitos cortes meus no YouTube, né, em muitos canais e tal. Ano passado eu fui em mais de 50 podcasts. Então, assim, muita coisa aparece minha. E aí ele começou a dizer que era ateu. Eu falei, filho, você não pode dizer que você é ateu, porque para você ser ateu, você precisa primeiro estudar. Porque eu penso o seguinte, até para negar, você precisa conhecer. Sim. Por isso que eu sou contra um ateu que nunca leu a Bíblia. Também. Que nunca estudou religiões. Os caras falam assim, um cara fez uma pergunta na live, você formar em teologia, você estudou religiões de matizes africanos? Eu falei, estudei. No meu estágio, fui fazer num centro espírita, depois eu fui num centro de Umbanda. Mesa branca, depois eu fui num candomblé, para conhecer, como eu já conheci, igrejas evangélicas. O pessoal, hoje um amigo meu me ligou de BH e falou, cara, eu tô me descobrindo, eu sempre fui católico, não praticante, estou me descobrindo como evangélico. Se eu te convidar, quando eu for para São Paulo, você ir comigo num culto, você vai? Eu falei, vou, com o maior prazer, e vou mesmo. Não tem o menor problema. Eu falei, cara, mal sabe você que eu assisto um monte de pregação de pastores, mas não é porque eu acredito na Bíblia, porque eu acho que tem pastores que são você assiste para analisar o oradores excelentes. Então, pela oratória, pelas técnicas de oratória. E pelos argumentos E também? pelos argumentos. Por quê? Porque eu vivo, porque semana que vem me chamaram para um podcast de novo contra um pastor, ateu versus cristão. Que não é uma coisa que eu queria fazer, mas, cara, os últimos 10 que me chamaram foi só para falar sobre isso. Entende? Só que eu sou um cara muito respeitoso. O cara falou assim para mim, pô, e se o cara te agredir, se o cara, né, te atacar, eu falo, cara, fica... Aí eu vou usar um provérbio bíblico, né? Que diz assim, ficar ofendido é o que descansa no seio do estúpido, né? O cara me atacar é uma escolha dele, né? Se ele ser grosseiro ou não tal. Eu ficar ofendido é uma escolha minha, entende? Então, assim, o cara me ataca... Por isso que eu não gosto da ideia de debate. Debate, a gente dá a impressão que você quer vencer o outro, convencer o outro. Eu falo troca de ideias. Porque eu tenho certeza que numa conversa entre eu e você também é pastor, eu não vou te convencer que teu Deus não existe. Porque você tem outros motivos, inclusive, penso que todos os nossos motivos também passam por traumas, também passam por experiências, pelo nosso emocional, né? Então não posso desconsiderar isso, não é só a lógica. Até porque, pela perspectiva cristã, Jesus não pediu para os cristãos convencerem ninguém. Ele pediu apenas para
propagar a mensagem. Exato. Mas você não convence. É uma convence. obra do Espírito Santo. É isso. Não E aí vai convencer ninguém. os calvinistas vão dizer, eu já debati com calvinistas também, que se eu não professo fé, porque Deus não me quis. Porque aí dupla o calvinismo, predestinação. Né? Então, enfim, Sim, que ele te rejeitou. Porque... Você não é um escolhido. Você não... Cara, o cara falou isso ao vivo, no Inteligência Limitada. Sim. Meu, sei lá, quantas mil pessoas tinha na live, 10 mil pessoas, 80 mil, sei lá quantas pessoas tinha ao vivo. O cara falou, porque Deus não te quis. Cara, até os cristãos ficaram bravos. Não, começou o Vilela lá no Inteligência Até porque Limitada, isso vai contra a doutrina cristã. Essa afirmação vai contra a doutrina cristã. Cara, porque assim... A mensagem dos cristãos, sejam católicos, testemunhas de Jeová, o que for, é que Jesus amou todos. Amou todos. E ele vai ao resgate. Deus amou João 3, se eu não me engano, né? Sim. Deus 3, amou 16. tanto mundo, 3,16. Deus amou tanto mundo que deu seu seu filho, né? E assim... Segundo a doutrina cristã, estamos todos sob a benignidade merecida de Deus. Por que não exigem mais sacrifício de cordeiro, como exigia na nação judaica? Porque Jesus é o cordeiro do mundo. Sim. Deu a sua alma perfeita, né, sua vida perfeita, como sacrifício para que todos fossem salvos. Essa é a doutrina cristã, o que diz, né? Sim. Aí o cara chega e fala, não, Deus não te quis. Então, assim... no mínimo uma afirmação heterodoxa dentro do cristianismo. Paradoxal dentro do cristianismo, né? Fora do... Então, assim, por isso que eu falo, por que eu vejo muito pastores também? Porque me chamam muito para debater, mas quando eu falo ateus versus cristianismo, o cristianismo não tem uma doutrina, né? Então eu vou ter os católicos, eu vou ter os protestantes, eu vou ter os pentecostais, eu vou ter os neopentecostais, eu vou ter as testemunhas de Jeová, que não se enquadram direito em nenhum desses, eu vou ter os mormons, que também não se enquadram direito em nenhum desses, e cada um tem uma visão muito diferente do cristianismo. Isso dentro do judaísmo, dentro do Islã. Exato. E por aí vai, né? Não é um bloco monolítico. Exato. Né? Aí muita gente trata... Então a gente fala 3 grandes monoteísmos, mas não são 3, são vários, né? Milhares e milhares, porque só a cristã tem quase 4 mil, né? Então mesmo os islâmicos, né? Então eu gosto de assistir os pastores, principalmente semana que vem eu vou debater com o Tassos Litúrgico. Então eu estou assistindo para entender qual que é a linha de pensamento dele, porque se eu chegar... Como eu debati com um padre católico, e ele não é católico, ele é um pastor evangélico, se eu não me engano, protestante, se eu usar um argumento que eu usei com um padre, eu estou destoando, porque eu estou falando para ele, ele fala, tá bom, concordo com você. São coisas diferentes. Exato.